ao invés de eu usar esses influenciadores que têm um super awareness, milhões de seguidores, não. Quem são as meninas em Sinop que já são apaixonadas por Pandora, que têm uma base menor de seguidores, mas que têm um engajamento grande ou que são conhecidas na cidade? E também é importante ter esse test and learn da pessoa. Entender, às vezes, putz, não, pode ser que esse criador tenha a ver sim, mas esse post não ficou legal porque foi feito de uma maneira que eu queria ou não que ele queria, ou porque eu não passei o briefing corretamente pra ele. A aprendizagem, ela vem. Ela é mais lenta do que um Google e um Facebook? Claro, porque são pessoas, não são algoritmos. Mas é importante a gente entender que você precisa testar, você precisa puxar um pouquinho pra cá, modificar um pouquinho pra lá, pra você poder chegar ali no resultado que você tá esperando. Então eu acho que você consegue encontrar nichos que conversam, pessoas que conversam muito mais próximas com a sua marca, e eu acho isso muito bacana, porque você consegue encontrar ali os experts naquele assunto. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque você consegue falar com as pessoas que são os lovers mesmo da sua marca, independente de qual seja o seu canal. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Brand Insights, o podcast que promete e cumpre te entregar as visões do mercado com criadores de conteúdo. Eu sou Rafael Arte, o seu host, e hoje com um papo super legal. A gente quase não gravou porque a gente estava nesse bate-papo, eu nem queria interromper, mas confesso que é importante compartilhar esse conhecimento com vocês. Estou aqui hoje com a Dani. Dani, seja bem-vinda. Oi, Rafa, obrigada, super obrigada por esse convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada, pessoal de casa. Espero que vocês gostem aí do bate-papo que a gente vai ter por aqui. Imagina. Ó, queria começar pedindo pra você se apresentar um pouco. Pô, você tem uma experiência super legal pra gente debater em cima disso, mas conta um pouquinho pro pessoal da onde você veio, né? Como que você sentou aqui nessa mesa. E aí depois eu quero te fazer algumas perguntas. Fechado. Bom, eu sou a Dani Valadão. Eu sou publicitária de formação, mas estou no varejo aí, tava falando pro Rafa, quase 20 anos. Fui picada pelo bichinho do varejo, nunca mais saí desse setor. Iniciei lá atrás como trainee da C&A e mantive minha carreira aí, na maioria, em empresas em marcas multinacionais. Então, trabalhei na Gent, que é uma marca sueca que veio para o Brasil lá no meados dos anos 2000. Depois, estava aí no time da Topshop quando veio para o Brasil. Trabalhei na MAC Cosmetics, do grupo Estée Lauder, com a parte de maquiagem. Depois, passei praticamente meus últimos 5 anos na Amaro, e agora, desde março do ano passado, assumi como Country Manager da Pandora aqui no Brasil, olhando para a marca num todo, olhando para tudo que for relacionado com a Pandora aqui no Brasil. Dani, assim, quando eu olho a sua experiência, eu percebo que você trabalhou e teve experiência muito com marcas que vêm de fora e entram no mercado brasileiro, né? O mercado brasileiro, ele tem várias particularidades que deixam ele não só interessante, mas um lugar de muitas oportunidades. E eu vejo que o trabalho com criadores de conteúdo consegue nacionalizar bastante essa comunicação, né? Qual que é a sua visão um pouco sobre isso, assim, sobre criadores de conteúdo, principalmente olhando para varejo? Eu acho super relevante, Rafa. Quando a gente fala dessas marcas internacionais, eu acho que existem diversos pontos onde a marca precisa se atentar para poder estar adequado ao público brasileiro. Então, primeiro, numa parte burocrática, entender toda a nossa parte de tax e impostos, que super, que é uma loucura. Quando a gente fala de varejo, de moda, a gente tem uma parte de adequação de modelagem, porque a gente sabe que o corpo da brasileira é muito diferente do corpo, especialmente da europeia. Então, já tem essa preocupação natural das marcas, hoje, depois de muitos anos de aprendizado, em olhar um pouco como eu posso adequar aqui a minha parte mais burocrática financeira, como eu posso adequar uma modelagem. Mas existe uma parte que é super relevante, que é adequar a linguagem dessa marca internacional com o Brasil. E uma dessas formas é poder você trazer para o Brasil um rosto que a gente já conhece. Legal. Pessoas ou nomes que a gente já conhece. Então, é quase como conseguir tangibilizar aqui para o nosso mercado nacional, com pessoas que a gente já tem aqui dentro do nosso conhecimento, aquilo que a marca representa lá fora. Então, do meu ponto de vista, é muito entender quem é essa marca, o que essa marca quer dizer, o que essa marca quer conversar com o público, e depois fazer um match, quem são as pessoas aqui no Brasil
que conseguem passar esse mesmo escopo, essa mesma visão que a marca tem e que faz parte dos seus valores e do seu legado. O Brasil, ele é um país continental, né? Então você tem regiões que têm signos, falas, coisas que são muito proprietárias. E acho que essa questão de tradução, acho que não só da mensagem, mas da marca é muito importante. Mas eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, porque eu sou muito curioso, principalmente para executivos de marketing que têm bastante experiência, que é justamente qual foi a primeira vez que você teve contato ou viu esse modelo de criadores de conteúdo, assim? Como é que foi essa sua primeira experiência? Olha, eu vou voltar pro ano de 2009. Caramba, A internet era mato ainda ali. Internet era mato, 100%. E eu tava trabalhando na Gent, à frente dessa marca sueca. É uma marca que não tinha brand awareness aqui no Brasil. Uma marca pequena, bastante nichada. Então, é uma marca que ela é concorrente da Paulo Ralph Lauren, da Tommy Hilfiger. Uma marca, uma moda bastante tradicional. E de um produto de uma qualidade extrema, com preço médio elevado. Então, a gente tinha um ticket médio mais alto. E como toda boa marca de luxo ou de luxo de entrada, com nenhum investimento de marketing. Super. Isso é uma coisa que eu conheci e depois me frustrei, né? Porque a visão das pessoas é, nossa, deve ter muito dinheiro. Pelo contrário, você tem que fazer render, né? Não, você tem que fazer render. E aí eu me vi com uma marca maravilhosa, um produto incrível, uma identidade visual muito linda, mas com baixíssimo conhecimento de marca. Então, na época, eu tive um parceiro maravilhoso, que é o Flávio, que era dono de uma agência que chama Bop, e a gente sentou juntos e falou, o que a gente vai fazer? E aí, a gente começou a trabalhar com influenciadores e criadores nessa época, quando ainda nem existia. Então, a gente olhou para a cena paulistana e a gente foi escolhendo nomes, um a um, que a gente chamou de embaixadores. E essas pessoas, elas participavam de eventos proprietários que a gente tinha criado. Então, a gente criou o que a gente chamava de Gent Sessions, que eram noites de música no Bareto, no bar do Fazano. Experiência total. Numa lista seletíssima. Tinha brigas, assim, de nomes que você não vai acreditar para poder estar na lista da Gent Sessions. E quem convidava eram esses influenciadores. E aí, a gente gerava vídeos, que na época nem tinha ainda toda esse auê em cima de vídeos, mas a gente já tinha vídeos de conteúdo nessa época. E aí, eles divulgavam no que lá atrás era o Facebook. Super. E início do YouTube. 2009 tinha Orkut ainda né? Tinha funcionava Orkut. as comunidades, coisa... Ainda tinha. E a gente fazia esses eventos proprietários com essas pessoas, e eles começaram a criar ali os conteúdos deles dentro dessas plataformas, dessas redes sociais que lá atrás ainda eram muito distantes do que a gente tem hoje, para que eles pudessem apresentar a marca primeiro para o público que estava ali muito ao redor deles. Então, é quase como se a gente estivesse falando hoje de uma estratégia de você contratar um micro-influenciador, mas com alto engajamento. Que tinha uma relevância naquele nicho, Exatamente. Né? E você sabe que agora eu fiquei assim, pasmo, porque, cara, 2009 realmente há muito tempo atrás. E quando a gente olha com uma marca, por tudo isso que você trouxe, pra mim, ela é uma marca muito de atributo, né? Então, tecido, qualidade, essas coisas, sei lá, um banner, às vezes um Out of Home não conta essa história, né? Então, acho que a sacada aí tá em transmitir uma experiência. Então, as festas, o session, ele atribui essa experiência, mas acho que tinha muito também esses diferenciais do porquê que eu vou investir numa peça com um valor mais elevado, porque você tem esses atributos super legais que está sendo compartilhado, né? Era exatamente isso. Então, a gente tinha oficinas, por exemplo, que a gente fazia dentro da loja. A gente tinha uma flagship na Bela Sintra na época, onde a gente fazia oficinas para poder falar de caimento, de tecidos, e aí a gente convidava um desses embaixadores e eles iam dar um depoimento deles. Então, ainda muito do que a gente vê hoje, já super popularizado, mas numa época ainda quase primitiva, com um mato super, super alto. Não, e isso mostra pra mim que, às vezes eu converso com vários executivos, assim, né? E tem uma pergunta que às vezes pega eles, né? Que é tipo assim, como que você começa uma marca com pouco investimento? E poucas pessoas citam trabalhar com criadores de conteúdo, né? E isso, em 2009, é uma visão, acho que, além de muito rebuscada, uma sacada muito interessante, porque, querendo ou não, naquele começo de rede social, eles tinham endosso, eles tinham uma mídia proprietária deles, eles tinham relevância e eles tinham um contexto, né? Então, cara, bem legal. Acho que foi a melhor experiência que me contaram até hoje. Não, e vou
vou te contar, a gente era tão vanguardista, eu e o Flávio, que é o Flávio Sampaio, era o meu PR na época, que eu vou te falar, desses embaixadores, a gente tinha Vic Seridono, a gente tinha Facundo Guerra, a gente tinha Vanessa Rosan. Super a cena de São Paulo ali mesmo. Então você vê que hoje são pessoas que são super criadoras de conteúdo, né? Vi que depois até com a sua própria marca de maquiagem, mas realmente pessoas ali que a gente pegou quase como uma incubadora para iniciar esse projeto. E foi super legal. E assim, daquela época para cá, a minha curiosidade me leva a te perguntar o seguinte: como que você viu esse modelo se desenvolver assim, com bons olhos? Você acha que a otimização do canal de criadores, de influência, evoluiu bem ao longo do tempo e hoje a gente consegue ter mais ferramentas? Acho que muito mais ferramentas. Acho que desde o ponto de vista de tecnologia, do próprio celular, se a gente pega o celular da época, que a gente, para gravar um conteúdo era impossível, né? Você tinha que ter um aparato realmente de audiovisual para você conseguir ter essa gravação de conteúdo. Então, acho que o primeiro ponto que eu vejo de diferença e de evolução são nos aparatos técnicos e tecnológicos mesmo para dar suporte para o criador trazer a sua mensagem ou gravar o seu conteúdo. Acho que do ponto de vista de mídias sociais, uma evolução gigantesca, porque a gente estava nessa época falando ali de um Orkut, de um Facebook ainda bem travado, e um início de YouTube, mas com baixíssima aderência. Então, eu lembro que a gente lançava os nossos vídeos no YouTube e a gente conseguia 300 visualizações. A gente falava, nossa, 300 pessoas viram o vídeo. Ó, pra você ter uma noção, naquela época... era Felipe Neto, tava começando. 1000 visualizações já era um exagero naquela época. Nossa, era... Assim, a gente, juro, quando dava 300, 400 visualizações, a gente achava que a gente estava no ápice. E eu acho que hoje tem muito mais métricas para você acompanhar a evolução e entender o que está funcionando do que não está funcionando, até para você fazer um test and learn, para você conseguir entender como evoluir com um influenciador ou com um tipo de conteúdo. Nessa época a gente tinha assim um feeling do que estava funcionando ou não, de pessoas que estavam agregando ou não, quem tinha esse match com a marca ou não, mas faltava muito KPI. Não existia KPI, a gente nem falava de KPI para esse tipo de ação. Então eu acho que é um mundo muito diferente, com uma evolução muito grande, e eu acho que também ampliou-se muito o leque do que essas pessoas, do que os criadores hoje podem falar ou podem fazer para uma marca. Eu acho que hoje é muito mais claro isso, tanto para o lado da marca quanto para o lado dos próprios criadores. E eu acho que junto com isso tem um ponto que evoluiu e não evoluiu ao mesmo tempo, porque eu acho que é a liberdade que você dá para o criador de ser quem ele é. Eu ia te perguntar exatamente isso. Legal. Porque esse eu acho que é um ponto que eu acho que ficou um pouco ambíguo nesse tempo. Porque lá atrás, quando a gente começou esse projeto, a gente dividia muito com essas pessoas, esses embaixadores, o que a gente tinha de expectativa deles. Mas a gente deixava eles muito livres porque a gente queria aquela pessoa. Eu queria a Vicky como ela era. Na época ela era editora de beleza na Vogue. Eu queria o Facundo do jeito que ele era. Estava iniciando ali o processo de ser um empreendedor da noite paulistana. Então, era muito co-criado. Existia um briefing de, olha, essa é a marca, isso é o que a gente preza, esses são os nossos valores, mas eu queria que o Facundo falasse da marca da maneira dele, ou que a Vicky falasse da marca da maneira dela. E isso eu acho que algumas marcas fazem hoje, mas outras, às vezes, eu sinto que tenta deixar o influenciador meio enlatado dentro do que a marca espera dele. Então, nesse ponto de vista, eu acho que a gente teve em alguns pontos ou algumas marcas, eu vejo que foi um pouco de um retrocesso. E você sabe que, acho que é super pertinente esse tópico, porque eu fico imaginando que antigamente, quando o trabalho com influenciador estava começando, e eu tive o privilégio de vivenciar essa parte, de fato, as marcas elas não conheciam sobre o modelo, confiavam muito nos criadores de conteúdo, e já que não era algo muito relevante ou algo muito caro, eles faziam um investimento e deixavam aquilo performar. Conforme foi pegando mais verba dos orçamentos de marketing e começou a ter uma pressão por resultado, as marcas queriam fazer analogias de canais. Então eles queriam trabalhar o influenciador como se fosse uma televisão.
né? Eles queriam o conteúdo de social como se fosse um criativo de 30, né? E isso começou a gerar muitos problemas porque grande parte da falta de engajamento de alguns influenciadores aconteceu a partir do momento que eles falaram sim para algumas marcas e se amarraram em contratos e travas e ativações que acabaram acabando com o engajamento deles, né? Tanto que teve um backlash naquela época de criadores que faziam parceria com marcas eram traidores. Vendido, cara. Você tá fazendo agora propaganda pra marca grande. E isso por quê? Porque a mensagem ela é muito abrupta, né? Hoje a gente tem uma divisão grande que criadores de conteúdo conseguem integrar aquele conteúdo de marca no dia a dia deles, que as pessoas, comentam com, jabá do bem, nossa, que legal essa recomendação, nossa, não conhecia. Então eu concordo com você, acho que teve um momento que era muito orgânico, ficou muito quadrado e agora a gente volta para uma parte onde tem essa flexibilização. E aí queria saber, né, agora à frente da Pandora, como que vocês enxergam criadores de conteúdo, assim, porque para mim é uma love brand, assim, é uma marca que gera muita conexão emocional, porque acho que não é só a joia pela joia, mas sim o que ela representa para aquela pessoa. Como que é isso hoje no olhar de vocês? Não, total. A gente costuma falar que a gente dá voz ao amor da vida das pessoas, né? Então, a gente ajuda as pessoas a contarem as suas histórias através dos nossos produtos. E eu acho que não tem melhor maneira de contar a história do que com gente, do que com pessoa. Super. Então, as influenciadoras, elas estão no cerne hoje da nossa estratégia de marketing. A gente tem uma boa parte aí do nosso bolo de investimento em marketing, de budget de marketing, focado para influenciador. E a gente trabalha com influenciador de 3 maneiras diferentes. Então, a gente tem uma estratégia que são eventos próprios que a gente faz com influenciadores que têm muitos milhões de seguidores, para a gente ter um reach muito alto, onde a gente quer alcançar brand awareness. Então, o objetivo é muito claro. Então, a gente escolhe nomes realmente super bombados, nomes muito fortes. Então, a gente tem uma Jade Picon, a gente tem uma Adriane Galisteu, a gente tem uma Flávia Viana, que tem ali muitos milhões de seguidores, que participam dos nossos eventos proprietários. Então, a gente faz camarote da Pandora no Rio de Janeiro, no Carnaval. A gente leva essas influenciadoras para conhecer a nossa fábrica, onde a gente produz 100% das nossas joias na Tailândia. A gente leva esses influenciadores para um show de rock privado com os embaixadores da marca, que são ligados com música. Então, eles vão ter ali num show super pequenininho o Alok tocando, o Yatra tocando, a Belinda tocando, que são influenciadores também da América Latina, e a gente ali quer brand awareness. A gente quer divulgar a marca, a gente quer divulgar o lifestyle da marca, a gente quer mostrar que a gente é essa marca que conta histórias. Antes de continuar, eu acho que é muito legal o pessoal que está assistindo, da clareza da estratégia, né? Então é exatamente isso, é o topo do funil, eu quero aqui alcance, quero pessoas que conheçam a minha marca e por isso eu vou usar pessoas que têm um grande impacto, né? É isso. Então é uma ação de influenciador de topo de funil. Depois a gente cai para algumas ações de meio de funil, que são ações que a gente faz com mais frequência, com influenciadores que têm um nível médio de alcance e um nível médio de engajamento. Então, aqui eu não exijo nem tantos milhões de seguidores e nem tanto engajamento tão alto, onde eu faço divulgação de coleção, por exemplo, através desses influenciadores. Então, eu estou lançando agora uma coleção nova de Dia das Mães. Eu vou usar essas influenciadoras para me ajudar a contar na plataforma delas que a gente está lançando essas campanhas. Ou eu vou ter uma promoção de Dia das Mães, onde a cliente ela vai comprar um produto Pandora e ela vai ganhar um bracelete para poder presentear mais um presente para a mãe, ou ela, ou enfim, quem quiser. Eu vou usar essas influenciadoras. Então, são pessoas que conseguem contar a minha história já com um conteúdo, não é só o conhecimento da marca, mas já com um conteúdo definido para o público dela. Muito bacana. E depois eu vou ali para baixo no funil, é onde a gente está olhando conversão, onde a gente trabalha com micro-influenciadores muito regionais, muito localizados, com alto nível de engajamento, para eu poder falar com um público de uma região pequena. Então, se eu quero, por exemplo, gerar mais fluxo na minha loja de Santo André,
eu vou buscar quem são as influenciadoras que têm maior nível de engajamento ali em Santo André. E aí essa influenciadora, ela vai até a minha loja, ela grava um conteúdo dentro da minha loja. Pode ser para falar de uma campanha ou não. Pode ser falar um lançamento de uma nova coleção ou não, mas que tem sempre um conteúdo importante para ela divulgar, ou uma promoção, por exemplo. E ali o meu objetivo é gerar um fluxo para aquela loja ou gerar um conhecimento daquela campanha que eu estou fazendo para ali. Ou uma inauguração. Então, por exemplo, agora a gente está num plano de expansão super agressivo para o Brasil inteiro. A gente abriu 50 novas lojas no final do ano passado, de outubro até dezembro. E aí a gente chegou no Brasil inteiro. A gente foi para Manaus, foi para Salvador, foi para Recife, Campo Grande. Cara, a gente abriu o Brasil inteiro. E eu queria contar para as pessoas daquela cidade que a gente estava abrindo a Pandora ali. Eu poderia usar uma Jade Picon para falar disso? Nesse topo? Até poderia, mas eu não ia conseguir chegar... E muita dispersão também, Muita dispersão. Da Jade até a menina de Sinop, tem ali milhares de pessoas. Então, ao invés de eu usar esses influenciadores que têm um super awareness, milhões de seguidores, não. Quem são as meninas em Sinop que já são apaixonadas por Pandora, que tem uma base menor de seguidores, mas que tem um engajamento grande ou que são conhecidas na cidade. Então, a gente usa influenciador desde lá do topo do funil até aqui embaixo, dependendo do objetivo que a gente quer e da estratégia. Não, e sabe que eu amo? Porque, primeiro, acho que parabéns, é uma estratégia super madura. Eu, como um estrategista de influência digital, olho para isso e me sinto orgulhoso, porque, pô, é uma evolução muito bacana do mercado. E segundo, porque isso abrange diferentes áreas e disciplinas do marketing que são importantes de serem executadas para que aquele consumidor seja empurrado até a compra, né? Então, ele vê grandes influenciadores e tem aquela percepção de marca que Pandora tá em todo lugar, né? Dos criadores, principalmente naquele lifestyle que ele vive. Aí depois ele vai ver o influenciador menor, dando para ele conteúdo de atributo de marca, explicando para ele sobre promoção, falando sobre o momento que ele pode investir. E depois ele vai ver um criador que ele segue no shopping que ele frequenta, Exatamente. na loja que ele já conhece, vendo ali um PDV diferenciado ou algo do tipo, fazendo com que tenha essa movimentação. Então, é muito legal, é um 360. E aí a minha pergunta para você em cima disso isso é uma estratégia recente ou a Pandora já vem construindo isso há mais tempo, assim? Tipo, quando que vocês foram tendo essa maturidade colocando isso em aplicação? Ou foi faseado, foi colocado de uma forma direta, mais para um conhecimento geral? Foi um pouco faseado. Então, essa é uma estratégia que a gente tem para toda a nossa região de Latinoamérica. Então, hoje, o nosso time do Brasil, ele está dentro do que é uma estrutura regional de América Latina. E essa estratégia, ela é aplicada para toda a Latam. E aí, o que está sendo faseado é entender em que momento... Foi faseado é entender em que momento que a gente agregaria isso para o Brasil. Que legal. Então, essa base da estratégia da Pandora, ter os eventos proprietários, já deve ter uns 4, 5 anos. Teve algumas coisas um pouquinho antes de pandemia, na pandemia parou, porque eram todos os eventos que eram feitos pessoalmente, então não deu uma congelada, voltou pós-pandemia. Então, vai, uns 4, 5 anos desses grandes, que é o Carnaval no Rio, a viagem na Tailândia e o evento de rock no México. Depois, essa metade aqui, eu acho que era uma estratégia que já vem há mais tempo. Isso já maturando em toda a Latinoamérica e no Brasil também. E agora a gente está bastante focado nessa última estratégia, que é da conversão ali no finalzinho do funil, para a gente tratar com esses influenciadores mais locais. Eu acho que essa foi a última etapa que agregou. Então, foi quase que do topo do funil para baixo. Sabe que eu pergunto isso? Porque muitas vezes eu sinto que executivos de marketing têm uma pressão de achar que eles precisam colocar, ter que dar resultado e o negócio tem que vir de uma vez, né? Só que mídia de influência, como qualquer outra mídia, ela tem que ser otimizada, né? Exatamente. E eu até acho algumas comparações injustas. Então, por exemplo, quando eles falam, mas o Google, mas o Facebook, mas esses são canais que estão sendo otimizados há 10 anos. Exatamente. Né? Influência tá começando agora, que você falou, novas métricas, novos entendimentos, para que você consiga, de fato, construir algo legal. Quem não aproveita é quem não investe, porque quem já está investindo está desenvolvendo algo super interessante. E tem uma parte, Rafa, que eu acho que é de você testar, entender se funciona ou não e dar um match. Porque no final do dia, você fala de um Google, do Facebook,
você tá falando ali de algoritmo. Exato. E um algoritmo que está sendo treinado por ele mesmo. Quando a gente fala de criador de conteúdo ou influencer, a gente está falando de pessoas. E às vezes, você entendeu pelo perfil que aquele criador tinha um match com a sua marca, mas a hora que foi ali pro ponto de venda, foi criar, fala, putz, talvez não, mas tem um outro que sim, que tem. Então, você também é importante ter esse test and learn da pessoa. E entender, às vezes, putz, não, pode ser que esse criador tenha a ver sim, mas esse post não ficou legal porque foi feito de uma maneira que eu queria ou não que ele queria, ou porque eu não passei o briefing corretamente para ele. Então, a aprendizagem, ela vem. Ela é mais lenta do que um Google e um Facebook? Claro, porque são pessoas, não são algoritmos. Mas é importante a gente entender que você precisa testar, você precisa puxar um pouquinho para cá, modificar um pouquinho para lá, para você poder chegar ali no resultado que você tá esperando. Não, e eu acho que isso é tão verdade. A gente conversou com o Ricardinho, né, da Adventures, e ele comentou assim, Rafa, eu acho que não existe nenhuma mídia otimizável mais barata do que o trabalho com criadores. Porque você não precisa investir 1 milhão. Você pega um valor ali, coloca, vê os conteúdos, vai sentindo, vai aprimorando e vai desenvolvendo de fato uma conexão com essa galera. E na minha visão, tem gente que fica brava quando eu falo isso, mas marketing de influência é uma mídia que ela fica mais barata ao longo do tempo, porque as pessoas acabam amando a sua marca e querem falar organicamente. Exatamente. Exatamente. Eu acho que eu tenho 2 exemplos muito maravilhosos. Uma que é uma influenciadora gigantesca, que é a Adriane Galisteu, que tá trabalhando com a gente aí já tem algum tempo. E a Adri, ela é exatamente essa pessoa. A gente começou um relacionamento com ela, que era puramente ali comercial, para um evento pequeno. E a gente teve tanta identificação entre a Adriane e a marca, que hoje ela é uma parceira, se eu não consigo, tem milhares de coisas que eu penso e falo, não, a gente tem que chamar a Adri. Não, a gente tem que chamar a Adri. E ela também, ela liga e fala, olha, eu vou pra Fashion Week de Milão, pensei em usar um mix de colares dessa maneira e os braceletes dessa maneira. Legal. Então, você vê essa troca, essa sinergia, porque acaba criando um relacionamento muito forte. E tem um outro influenciador que a gente tem no Panamá, que esse pra mim é o case. Ele é tão apaixonado pela Pandora, que ele tatuou a coroa da Pandora aqui no antebraço. Então aí você chega no nível máximo de relacionamento, de paixão ali entre um criador e uma marca. Eu tava batendo um papo com o pessoal da Stone e ele falou o seguinte, falou assim, Rafa, a gente pegou um micro-influenciador, que era, acho que o nome é Zé do Queijo, né, que ele usava as nossas maquininhas pra fazer TV. Então a gente pegou umas paródias, levou ele pro diretor, e o diretor falou assim, não, eu vou perder muito tempo, porque ele não é ator. Aí o diretor, depois de 3 dias, liga e fala assim, cara, esse cara é maravilhoso, né? Não precisa fazer nada, ele criou, ele inovou, ele trouxe essa percepção, e acho que essa conexão é muito diferente, né? E tem uma coisa que é uma provocação minha que eu faço para alguns parceiros, que é o seguinte, tem muitas empresas que dependem exclusivamente de performance, compra de mídia, esse tipo de coisa, né? E aí uma vez eu fiz um questionamento para um parceiro meu que eu falei assim, cara, se hoje, por exemplo, o Google aumentar em R$1 o seu custo por clique, você quebra o seu negócio. Então existem redes orgânicas que têm que ser trabalhadas e que de fato você pode aproveitar essa conexão com a marca, que você desenvolve somente com relacionamento, porque eu tenho certeza que apesar, né, da Galisteu ter essa percepção com você, cara, toda vez que ela tem uma oportunidade, ela faz uma recomendação, cria um conteúdo orgânico, porque ela de fato tem a conexão com a marca, né? Exatamente. E eu acho que quando a gente fala de crescimento, especialmente, óbvio que tem toda uma relevância, né? Tudo que é de mídia paga ali, quando a gente fala de um Google, do Facebook, de uma Meta, especialmente, mas tem um custo elevado, muito grande, quando a gente está falando dessas mídias pagas. Então, eu acho que, olhando agora pro lado de cá, né, na minha cadeira hoje, que é olhar o negócio como um todo, e no final do dia eu preciso dar rentabilidade para isso. Super. Então, eu preciso entregar resultado para minha matriz lá em Copenhague. Então, eu tenho que medir ali o quanto eu vou colocar da minha verba na mídia paga e o quanto eu vou trazer de crescimento orgânico, porque é óbvio que se eu quanto mais dinheiro eu coloco aqui na mídia paga... Gente, chutei o microfone sem querer. Pode voltar no ponto que a gente pega. Tá bom. Quanto mais eu coloco de verba na mídia paga, é claro que eu tenho um retorno, especialmente quando eu falo da minha venda online, mais rápido. Super. Mas tem um custo muito mais elevado. E aí, no final do dia, a hora que eu vou olhar um EBIT, talvez
esse número não bata. Então eu preciso ter ali um mix do que vem sim de mídia paga, mas junto com o que vem de orgânico. E hoje, já depois de muitas experiências, muitas marcas que eu passei, o que eu vejo de maior retorno é através de influências, através de criadores que têm realmente uma conexão grande com a marca. Acho que a palavra conexão, ela precisa estar junto com a palavra criador também. Eu acho, e na verdade até afirmo, né, que a construção de marca é a coisa mais importante no médio e longo prazo, né? E você dificilmente vai criar marca com banner, né? E de novo, às vezes as pessoas pensam que eu sou um cara contra o modelo, pelo contrário, eu acho que todas as mídias elas têm um papel muito importante, mas a minha preocupação é justamente nessa rentabilização. Quanto mais a marca fica forte, menos esforço você tem para fazer a coisa acontecer, né? E, falando de Pandora como um todo, acho que é uma marca que tem uma construção de marca super legal, muito afetiva, que faz com que eu gaste muito dinheiro em épocas especiais, Dia das Mães e tal, porque de fato gera essa conexão. E aí eu tenho até uma dúvida sobre esse modelo como um todo, assim, né? Hoje vocês pegam também feedback de criadores de conteúdo para trabalhar posicionamento de marca, produto, lançamento? Você tem essa retroalimentação de feedback, por exemplo, que nem a Galisteu acaba trazendo para vocês? Com quem a gente já tem esse relacionamento, a gente tem, mas eu acho que é um ponto que a gente precisa evoluir. Porque eu acho que quando a gente fala lá do topo, que são essas super influências, a gente acaba tendo um relacionamento muito mais próximo, um relacionamento muito mais próximo mesmo, acho que a palavra é essa. E aí a gente consegue ter essa retroalimentação. Desde, como a gente pode criar melhor o styling dessa joia, até, nossa, eu gostaria de falar isso ao invés daquilo. Então, eu acho que quando a gente fala lá do topo do funil, a gente tem uma retroalimentação muito boa. Onde eu acho que a gente tem aí bastante ainda para evoluir é conseguir conversar melhor com essas criadoras de conteúdo do médio pro fim do funil. Legal. Porque daí a gente já amplia a quantidade delas. Eu já não consigo estar eu pessoalmente, porque muita dessa retroalimentação é comigo ou com as pessoas do time. Então, acho que um grande desafio e uma grande oportunidade que a gente tem é conversar com essas outras influenciadoras que estão aqui do médio funil para baixo. E eu acho que a gente vai ter um ganho alavancadíssimo, até de novos conteúdos, quando a gente conseguir escutar essas meninas. Porque, especialmente quando a gente fala aqui embaixo do funil menorzinho aqui, né? A gente tá falando de muitas, né, influenciadoras. E muitas delas são clientes. E são Pandora Lovers. Super. E como a gente pode trazer muito mais a voz delas para feedback de conteúdo, sim, mas para feedback de produto, por exemplo, ou para feedback de styling. Será que elas estão usando um bracelete da Pandora de uma maneira diferente, por exemplo? Sei lá, hoje eu estou usando um colar de bracelete. Será que tem alguma outra forma que elas estão usando e eu não estou enxergando? Então, eu acho que ainda é um ponto para a gente explorar, para a gente evoluir e entender como que a gente pode trazer essa conversa pro lado de cá também. Muito legal, Dani. Nossa, e você falou isso, é uma coisa que eu gosto muito. Uma vez eu estava conversando com uma executiva de marketing que tocava a estratégia de produto de maquiagem, né? E ela estava comentando comigo, assim, o quanto deixava ela meio incomodada o pessoal pegar, sei lá, sombra de olho e utilizar para fazer pintura artística. E ela, não, eu falei assim... meu questionamento foi assim, mas qual que é o problema? Né? O seu produto, é óbvio que você tem as finalidades do produto, mas se o consumidor quiser utilizar para pintar a parede, é um atributo que talvez vocês não estejam olhando, mas que para ele é interessante, para que ele é bacana. E eu acho que poucas marcas ainda têm essa humildade de ter esse posicionamento que você falou. Então, acho que muito legal. Eu acho que precisa, assim, ainda desenvolver como a gente faria isso. Então, de que forma, de que canais a gente encontraria pessoalmente, a gente faria brainstorms online. Acho que tem ainda um mecanismo para ser desenvolvido, mas eu acho essencial, porque no final do dia, muitas e muitas dessas criadoras são as nossas clientes, e elas podem estar utilizando as nossas joias de uma maneira que a gente não está pensando e que está aí já espalhado na rua e a gente não está se aproveitando disso. Com certeza. E aí, seguindo aqui pro finalzinho do nosso papo, queria fazer uma reflexão de futurologia. Eu queria conversar mais, mas vamos fazer uma parte 2. Pessoal, comentem aí, hein? Queria fazer um exercício de futurologia.
Por onde você acha que a gente está indo em cima desse mercado? A gente vê novas plataformas, novos modelos, então vídeos que eram longos ficaram curtos, redes sociais de áudio, depois redes sociais só de texto. Assim, na sua percepção, por onde você acha que essa criação de conteúdo como um todo está indo e como as marcas têm que, pelo menos, se prepararem para esse futuro? Eu acho que está cada vez mais nichado. Então, eu acho que você consegue encontrar nichos que conversam cada vez... Pessoas que conversam muito mais próximas com a sua marca. E eu acho isso muito bacana, porque você consegue encontrar ali os experts naquele assunto. Então, acho que até nessa parte de retroalimentação, eu vejo isso com muito bons olhos. Porque você consegue falar com as pessoas que são os lovers mesmo da sua marca, independente de qual seja o seu canal. Então, acho isso muito, muito bacana, né? Você consegue ter ali experts em cerveja, experts em produtos de beleza, experts em joias, e cada vez mais nichado, pessoas cada vez mais especialistas naquele assunto. Então, acho que esse é um ponto que eu vejo de futuro e que eu particularmente vejo com bons olhos, se as marcas conseguirem aproveitar esse ponto. Acho que eu vejo cada vez mais profissionalismo. Então, cada vez mais eu acho que criador de conteúdo tende a ser uma profissão e não um hobby como nasceu lá atrás, em 2009, quando a gente chamava lá a Vicky para fazer as nossas ações na Gente. E eu acho que as mídias estão ficando também entendendo um pouco melhor o que as marcas querem. Talvez o que eu sinto um pouco de falta lá daquele passado, às vezes alguns criadores com um pouco mais de naturalidade, mas aí eu acho que talvez volte no ponto que a gente falou do quanto eles estão sendo colocados dentro de uma lata. Eu sinto que lá atrás muitos tinham um pouco mais de naturalidade, não tentando se enquadrar num modelo que talvez vai dar certo do algoritmo, porque fulano tá fazendo e ciclano tá fazendo, eu vou fazer igual. Eu acho que tinha um pouco mais de criatividade e originalidade acontecendo. Essa parte é a parte que eu vejo um pouco negativa. Eu sinto que muitos criadores hoje veem que um criador teve um caminho bacana, e vai lá e faz um pouco igual, ao invés de buscar o seu próprio caminho. Então, eu sinto um pouco de falta, às vezes, das pessoas serem elas mesmas, seguirem as suas vozes, a sua criatividade. Porque eu acho que cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem alguma coisa diferente para dar no mundo. Então, do lado negativo, eu vejo isso. Eu acho que lá atrás era um pouco mais original. E até porque naquela época, né, Dani, o pessoal não imaginava que podia ganhar dinheiro com isso, né? Então, eles faziam, de fato, um coração aberto. E acho que hoje existe uma parte meio cíclica, que é, por entender que eles podem ganhar dinheiro, hoje eles vão fazer do jeito como eles querem fazer. Né? Até o Rafa Velar aqui, no primeiro episódio do podcast, ele falou o seguinte: cara, tem gente hoje que acha que a pessoa mais nova, quando fala que quer ser criador de conteúdo, que ela não entende, que é só um sonho. Quando, na verdade, essa pessoa aqui, ela pensa, eu posso falar do que eu quero, na minha rede, ganhar um dinheiro super legal e ainda trabalhar viajando o mundo. É besta essa pessoa? Não. Então, na verdade... Quem que tá errado, né? Exato. Ele entendeu... Quem que tá errado? Eu que tô lá dentro do escritório. Ele entendeu esse potencial, né? Então, acho que essa parte cíclica ela é muito importante. E aí também, para te complementar, eu acho que o digital, ele é uma terra de subculturas. Então, eu tenho uma subcultura que eu sigo, porque eu tenho Chihuahua, né? Então, eu tô numa comunidade que é pai de Chihuahua. E tudo lá dentro, o pessoal recomenda produto, tudo sei do que e tal. A gente tem as nossas formas de falar, os nossos signos, a gente faz os nossos encontros. E a partir do momento que a gente entende que o digital, ele vive de subculturas, existe um trabalho das marcas de como elas conseguem entrar ali dentro. Só que sem quebrar, né, ou interferir no modus operandi de como aquilo funciona. E aí, eu acho que o grande segredo, por que os micro-influenciadores trazem tanto retorno, é porque eles conseguem fazer essa transição de trazer para dentro as marcas, né? E de uma forma muito natural. Exato. Porque faz parte da vida dele. Então, você tá na comunidade do Chihuahua. São pessoas que amam Chihuahua. Você vai acreditar num outro pai de Chihuahua que falou que
aquele alimento, ou aquele brinquedo, ou aquela roupinha, porque aquela pessoa tem exatamente a mesma conexão que você, que é o amor pelo Chihuahua. Essa parte, eu acho a parte mais genial do que desenvolveu quando a gente fala de criadores, porque você consegue conectar ali pessoas que tenham esse mesmo interesse. É quase como lá atrás, quando a gente falava do Orkut, que tinha as comunidades. As comunidades. Era quase como aquilo, mas agora você tá escutando e você é influenciado pelo que aquela outra pessoa tá falando. E eu acho que você trouxe um ponto muito relevante, que eu acho que é uma plataforma maravilhosa para as marcas. Eu acho que a gente tem que estar presente ali, mas tem que ter muito cuidado da maneira como você vai conversar, porque aquelas comunidades, elas já têm ali uma linguagem própria, já tem uma identidade própria. Então, você entra ali, mas você entra de acordo com a comunidade, não um pouco o contrário. Dani, e aí a gente tem uma pergunta, né, que nosso último convidado deixou, que eu acho que vai se encaixar perfeitamente em toda a conversa que a gente tá fazendo aqui, que é justamente assim, na sua visão, qual que é o legado que você quer deixar como marca, assim, o trabalho que você está executando com a Pandora, principalmente para esse futuro, num cenário cada vez mais de responsabilidade na mensagem, na comunicação e principalmente sobre como as pessoas absorvem essa comunicação como um todo? Eu acho que tem 2 pontos muito relevantes. Primeiro, acho que não dá para eu falar da Pandora sem falar com uma preocupação com o mundo, com o meio ambiente. Super. Então, hoje a Pandora, ela é uma marca que tem 100% dos seus metais são reciclados. Então, o que a gente tem de joias em prata e em ouro, que são os metais que a gente usa, são reciclados. Eu não sabia, legal. É muito, muito bacana. Começou isso alguns poucos anos atrás. O nosso CEO atual, ele colocou essa meta. Era pra gente chegar em 2026 com 100% dos metais reciclados, mas ele conseguiu adiantar essa meta agora pro final de 2023. Então, a partir de 2024, 100% das joias fabricadas pela Pandora, elas são feitas com metais reciclados. As nossas fábricas na Tailândia, elas são todas fábricas verdes, com certificações de fábricas verdes. A gente tem um lançamento recente, que é uma linha de diamantes feitos em laboratório, que é um diamante que não tem nenhum impacto negativo, nem para a natureza e nem para a sociedade. Muito legal. Então, acho que o meu primeiro legado é conseguir difundir e divulgar que a gente é a maior joalheria do mundo, mas é uma joalheria muito preocupada com o meio ambiente, muito preocupada com a evolução do mundo e o que a gente vai deixar de bom para esse mundo, né? Então, a gente está zerando pegada de carbono, a gente só utiliza energia renovável. Então, como que eu posso, na minha posição hoje, expandir esse conhecimento e essa comunicação para que os nossos clientes possam saber que eles estão comprando não só uma joia que conta a história deles, mas uma joia de uma empresa que tem essa responsabilidade social. Responsabilidade, muito legal. E o segundo ponto é exatamente isso. Eu acho que quando a gente trabalha, eu tô aí no varejo há muitos anos, mas quando a gente tem esse privilégio que eu considero, que é um privilégio que eu tenho de estar à frente de uma marca que ajuda as pessoas a contarem as suas histórias, como eu posso ampliar e amplificar a história das pessoas. Então, a gente tem histórias maravilhosas dentro da Pandora, de clientes que a gente se emociona, assim. Recentemente eu fiz um concurso dentro das nossas próprias lojas. Então, os nossos vendedores, eles tinham que mandar um vídeo pra gente, contando uma história de atendimento que marcou eles. Então, eles contando a história de alguém pra gente. Rafa, eu chorava compulsivamente, assim, com as histórias. Então, desde histórias de um casal de cegos que foram buscar um presente especial para um presentear o outro, e a maneira como a gente mostrava os produtos com a mão, com o tato. Enfim, e como a gente pode ampliar isso? Como a gente pode fazer com que as pessoas consigam cada vez mais contarem as suas histórias através das nossas joias? Então, eu acho que meus 2 papéis como gerente hoje geral da marca e comunicadora é levar a mensagem de que somos uma marca verde, preocupada com o meio ambiente, e poder levar essa marca para mais pessoas, para que elas possam continuar contando as suas histórias, possam continuar colecionando amores. Acho que essa pergunta foi perfeita para você, se encaixou certinho, foi muito legal. Eu já admirava muito a marca e acho que você cumpriu um pouco do seu propósito, porque com certeza impactou
essa mensagem. Acho que muito legal. E agora, quero que você também deixe o seu legado para uma próxima pessoa, assim. Qual é uma pergunta legal que você acha que a gente pode debater com o próximo convidado aqui? Vamos lá, acho que eu quero perguntar para o próximo convidado ou convidada que vai estar aqui no programa com você. Vou voltar na sua mesma pergunta. Acho que é uma pergunta que eu quero escutar de mais pessoas. Como você, próximo convidado que vai estar sentado aqui com o Rafa, enxerga o futuro dos criadores, dos influenciadores e como nós, da parte de comunicação, teremos que trabalhar entre tantas mídias que vão estar nas nossas mãos. Super. E que papel que os criadores têm, de uma maneira geral, nesse pool de mídias. Como organizar todo esse quebra-cabeça. Eu vou fazer essa pergunta no começo do podcast, porque aí a gente consegue debater por 1 hora afinco isso daí. E aí, para finalizar, a gente fechar aqui o nosso primeiro papo, porque eu tenho certeza que a gente vai trazer você para conversar mais. Qual que seria, assim, um insight, assim, um takeaway da nossa conversa que a pessoa de casa chega e vai implementar na empresa deles como um todo? Que fala assim, vi esse podcast e a Dani me deu esse insight. Qual que seria? Eu acho que é ter muito claro qual é a estratégia que você quer para sua marca, ou para sua empresa, ou para o seu branding pessoal. Então, da mesma maneira que lá atrás, em 2009, a gente entendia que a gente precisava divulgar a Guent, que era essa marca super nichada para um público muito específico de São Paulo, e a gente criou essa rede de influenciadores e de eventos proprietários, porque a gente sabia que a gente estava chegando exatamente no público que a gente queria. Até hoje, na Pandora, que a gente tem essa estratégia lá de topo de funil para baixo, muito claro o que a gente quer. O que a gente espera da nossa marca, onde a gente quer alcançar a nossa marca e o que a gente espera de cada ação. Porque você não pode esperar que um cachorro tenha um gato. E muitas vezes o que acontece no marketing é isso. Você contrata uma micro-influenciadora e você quer ganhar brand awareness. Não vai acontecer. Então você tem que ter muito claro o que você quer de cada estratégia. E eu acho que um outro ponto você tem que acompanhar as métricas, você tem que acompanhar os resultados. No final do dia, as marcas, elas precisam ser marcas rentáveis. Então, você tem que entender e ir acompanhando se as suas ações estão trazendo rentabilidade para você. E se não, você vai fazendo fine tune. Nossa, muito legal. Eu quero complementar com um insight que assim, ficou na minha cabeça durante todo o nosso papo, sobre como vocês utilizam pessoas para falar as histórias dela e, consequentemente, de vocês, né? Porque no fim do dia, eu acho que é isso, né? É fazer com que as pessoas contem essa experiência e desde um topo de um funil até o fundo, como que isso impacta. Eu acho que é muito fácil você querer controlar 100% da sua mensagem, né? E ter aquele controle exagerado versus você dar mais liberdade, deixar com que essas histórias aconteçam e a partir disso ir trabalhando a sua construção de marca. Então ficou muito, muito nítido para mim assim a importância de fazer com que os outros falem de você e aí, de fato, falem de coração do que eles estão sentindo e principalmente de como eles se relacionam com a marca. É isso. Muito bacana, Dani. Obrigado pelo papo. Super legal. Espero que o pessoal aí também goste, comente bastante. E a gente se vê na próxima, então. Rafa, super obrigada. Adorei também. E espero voltar aqui para bater mais uma versão 2. Não, vamos te transformar numa influenciadora do LinkedIn. O pessoal te acha lá como? Daniela Valadão. Boa, gente. Vamos lá, adicionem, entendeu? E vamos fazer com que a Dani aí amplifique mais vozes. É isso. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Foi? Bom, com certeza. Bom, amei, quase Rafa. 1 hora de episódio aqui, pô. Muito legal. Nossa, pode